Flamengo quer contratar jogador acima da média. Palmeiras pode perder mando de campo por causa de cusparada de torcedor em Tite. Gabigol teve seu julgamento iniciado hoje. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, com todo carinho, com todo respeito, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Nos ajuda muito e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Então vamos para a notícia. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu às 11 horas da manhã para iniciar o treinamento com foco no jogo lá na Bolívia, a 3.640 metros acima do nível do mar, sem folga. Após o empate contra o Palmeiras, o Flamengo se reapresentou hoje. Daqui a pouco eu venho falar melhor sobre isso. Eu quero tratar aqui de dois assuntos antes. Primeiro, pelo novo regulamento, o Flamengo podia ter impedido o jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Exatamente isso. Porque o Flamengo tem o direito de pedir para treinar um dia antes no campo do adversário. Como estava tudo montado para o show do Belo, não poderia ser possível o Flamengo treinar lá. Sendo assim, o Palmeiras seria obrigado, por determinação da CBF, transferir o jogo para Barueri, para a Arena Barueri. Será que os dirigentes do Flamengo não têm conhecimento do regulamento? Ou a amizade de Rodolfo Landim com a Leila não deixou que isso fosse feito? E o Flamengo teve que jogar naquele campo horrível, porque o campo estava ruim para os dois times. Mas o Flamengo podia muito bem ter se movimentado nos bastidores e levado esse jogo para a Arena Barueri. A pergunta que fica aqui, por que isso não foi feito? Falta de conhecimento dos dirigentes do regulamento ou realmente a amizade de Leila Pereira com o Landim que pesou? Fica essa pergunta no ar. Outro fato aqui que me deixou muito chateado, muito revoltado, foi que os torcedores do Palmeiras, desculpa aos torcedores do Palmeiras, tem muitos deles aí na nossa página, marginais, travestidos de torcedores do Palmeiras, armaram emboscada para a torcida do Flamengo. Eu tenho a notícia aqui, eu vou trazer para vocês e colocar alguns posicionamentos. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, tá assim, ó. PM pediu emboscada da torcida do Palmeiras contra o Flamengo. Isso tá no portal. Antes mesmo do apito inicial, uma cena preocupante chamou a atenção nos arredores do estádio. Torcedores do Palmeiras teriam tentado emboscar torcedores do Flamengo que estavam presentes no local. Segundo relatos do jornalista Renan Moura, a situação gerou tensão e mobilização da Polícia Militar de São Paulo para evitar conflitos. Moradores da região da Pompeia, na capital paulista, relataram momentos de pânico diante do tumulto e do som de bombas e correria, né? Os vídeos aí estão registrados e compartilhados por Renan Moura e mostram a ação policial ocorrida dos torcedores do Palmeiras para escapar dos confrontos com a polícia. Apesar da intensidade da situação, felizmente, não houve relatos de feridos durante o incidente. Isso aqui foi antes do jogo. Após o jogo, teve uma outra tentativa de emboscada, tá? E segundo o relato de torcedores presentes ao canal Paparazzo Rubro Negro, a PM disse o seguinte para os torcedores: vocês que se virem. É isso aí. Quando chega aqui no Rio de Janeiro, que eles vão jogar contra os times do Rio de Janeiro, o Bebe falta pouco carregar esses torcedores adversários no colo. Não vou dizer que não tem emboscada, que tem, porque teve um jogo do Botafogo e do Santos pelo Campeonato Brasileiro, tinham torcedores não, marginais, alguns marginais, vestindo a camisa do Botafogo lá na Via Dutra, emboscando o ônibus do Santos. Então acontece lá e acontece aqui também, que eu vi um colega aí defendendo, lá no Rio de Janeiro não acontece. Acontece. Só que o policiamento aqui leva muito mais a sério a segurança dos torcedores adversários do que quando a gente vai para São Paulo. Tanto que o negócio é tão crítico em São Paulo, tão crítico, que lá é torcida única nos jogos, quando o time é mandante. E eles querem, com certeza, acabar com isso. Não querem que os visitantes também
possam assistir os jogos do seu time lá em São Paulo. Porque são um bando de marginais, como eu falei. Respeita todas as torcidas que amam o seu time, que vão para o estádio torcer. Não estou falando de marginais aí que colocam a camisa do clube e vão fazer baderna. Vi uma reportagem lá nos Fantásticos ontem que eu fiquei estarrecido. Os caras agredindo, colocando pessoas nos hospitais pelo simples fato de torcer para outro time. É uma gangue. Não são nem torcedores de time nenhum. Um exemplo, eu falo que sou torcedor do Flamengo. As mesmas pessoas vão lá e me agridem. Essas mesmas pessoas chegam e falam, sou torcedor do Vasco, vão me agredir. Só pelo simples prazer de agredir. A humanidade está verdadeiramente perdida. O futebol é um entretenimento. E não é para isso. Os jogadores que ganham para brigar dentro de campo, literalmente, porque eles estão ali jogando e estão ganhando para isso. E nossa função de torcedor é torcer, é cantar e incentivar. Os caras ganham milhões, aí o cara sai de casa, eu sou machão, eu vou brigar para mostrar que eu sou machão. Tem que mostrar que é machão de outra forma, trabalhando, sendo honesto. É isso aí. Mudando aqui de assunto, né? Xerife na área, né? O zagueiro Fabrício Bruno, em destaque no Flamengo, foi reconhecido nesta segunda-feira como o terceiro zagueiro com mais minutos em campo no último ano. Segundo o Observatório de Futebol de Central Internacional dos Estados Unidos, né, com 5.622 minutos jogados, ele fica atrás apenas de Fidel Escobar e de Saprissa, da Costa Rica, e Gil, do Santos, que vale ressaltar, atuou principalmente pelo Corinthians antes de se transferir para o clube paulista, né? Então, parabéns aí, Fabrício Bruno, The Flash, foi eleito aí o melhor jogador em campo pela comissão que escolhe a seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui, né? Flamengo define programação para jogo da Libertadores na Bolívia. Rapaz, na próxima quarta-feira, agora dia 24, o Flamengo encara o Bolívar, da Bolívia, no estádio Hernando Siles, para o embate válido pela terceira jornada da competição continental, na altitude de La Paz. O rubro-negro aí já definiu a programação dos treinos. Vou trazer para vocês, né? Após aí o empate, né, contra o Palmeiras em 0-0 ontem pelo Brasileirão, o elenco se reapresentou hoje às 11 horas da manhã e no CT Nil do Urubu. Dessa forma, aí, os comandados de Tite terão 2 dias para se preparar para o jogo, que a viagem já é amanhã. Olha só, vou trazer para vocês a programação. Hoje teve treino na parte da manhã. O Flamengo tem 2 desfalques aí para esse jogo. Everton Cebolinha e Gabigol, que está sendo julgado hoje. Eu vou trazer mais informações sobre esse julgamento de Gabigol daqui a pouco, né? Amanhã, dia 23, o treino é às 9h30 da manhã e após o treino viajam para a Bolívia, né? Aqui, ó. Uma vitória para o Flamengo será de extrema importância na terceira rodada da Libertadores. Isso porque, né, apesar de ter vencido o Palestino do Chile na segunda rodada, diante dos Milionários da Colômbia, na estreia da competição, o Flamengo ficou apenas no empate. Foi uma pena isso, né? Já o Bolívar, por outro lado, triunfou nos 2 primeiros compromissos pelo torneio continental. Ou seja, o Mengão aí aparece na segunda posição do grupo com 4 pontos atrás da equipe boliviana, que soma 6 pontos, né? Em suma, aí uma vitória do Flamengo diante do Bolívar concede aí ao rubro-negro a liderança do grupo E com 7 pontos, né? No entanto, a tarefa do Flamengo, gente, não vai ser nem um pouco fácil. Isso porque além do desafio pela terceira rodada, que será fora de casa, o time do Mengão aí ainda enfrenta altitude de 3.640 metros lá em La Paz, cidade do próximo adversário do Mengão aí, que é o mandante do jogo, né? Rapaz, vai ser um jogo muito difícil. Eu trouxe a matéria aí, Fábio Marachedian explicou, né, de todas as maneiras mais simples para que possamos entender o porquê de poupar jogadores. Eu já pratiquei esporte, já falei isso. É muito complicado você treinar, competir, treinar. Há um desgaste que chega num determinado tempo você não consegue mais render. Então, seguindo aqui, mudando de assunto, vamos falar agora sobre Gabigol. Gabigol está sendo julgado hoje. O que acontece? É mais ou menos assim. Todas as documentações foram entregues.
Os juízes responsáveis por julgar Gabigol estão analisando todos os processos, todas as documentações para dar o veredito que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser de hoje até sexta-feira, isso pode acontecer. A qualquer momento será dado o veredito. Aqui, ó. O Flamengo vive expectativa de voltar a contar com Gabigol em campo. Isso porque está prevista para esta segunda-feira o início do julgamento de pedido de efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, conforme informado aí pelo portal O Globo. Vamos dar os créditos, né? O Flamengo, o Rubro Negro e o Camisa 10 vão ser notificados do resultado, mas a data ainda não foi definida. A diretoria está focada na defesa do jogador para que ele possa voltar a treinar o mais rápido possível, já que nesse período afastado vem realizando aí trabalhos em casa sob supervisão de um profissional do clube. Isso é muito bom. O Flamengo está dando todo tipo de assistência necessária para Gabigol. Com relação a isso aí, ele não pode reclamar em hipótese alguma. Assistência jurídica, assistência com preparador físico, fisiologista, tudo à disposição dele. Vale destacar que o que preocupa aí a gestão nesse momento é que o CAS, né, se levar o caso a julgamento, existem 3 possibilidades. A suspensão ser derrubada, ser mantida a punição até abril de 2025 ou ser ampliada até abril de 2028, que seria a pena máxima para caso de tentativa de fraude no exame antidoping. Gabigol não fraudou exame nenhum. Já falei, exame de urina, exame de sangue, deu negativo. Ato de disciplina que o Gabigol teve. Tem que ser punido sim, mas eu acho que já esse período que ele ficou fora já é o suficiente para o ato de indisciplina que ele cometeu. Então vamos ficar atentos, vamos ficar ligados que a qualquer momento pode sair aí o resultado desse julgamento. O Gabigol pode ser liberado, pode continuar a punição ou pode aí pegar pena máxima. Então estão jogando todas as fichas nesse julgamento aí com o CAS, né? Agora, mudando aqui de assunto, por trás do discurso de bom moço, existe um técnico exigente. Falando de quem? Adenor Bactite. Por trás do discurso humano, Tite mantém cobrança dos bastidores aos jogadores do Flamengo para que tenham alto grau de comprometimento. A comissão técnica de Tite não vai tolerar qualquer tipo de excesso e quer uma performance nos treinamentos seja um dos critérios para a utilização dos jogadores, aliado também ao comportamento extracampo e à dedicação no dia a dia. O treinador aí agrega com declarações em que preserva o grupo por um lado, enquanto pelo outro exige a performance, ou seja, o jogador tem que estar bem nos treinos e também não pode ter polêmicas fora dos gramados, igual acontecia com Gabigol. Nil Gabi, festa de aniversário no momento inadequado. Então, assim, o Tite, ele não parece, mas ele é, sim, um técnico linha dura. E ele está trazendo o time ali nas rédeas curtas, né? Que continue assim. Já falei, 20 jogos, 14 vitórias e 6 empates e nenhuma derrota, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, foi agora para o mercado da bola. Flamengo pode contratar jogador muito acima da média. Matéria de Débora Figueiredo, da Netfla. Segundo o portal Goal, o zagueiro William Rocha, procurado pelo Flamengo há alguns meses, não renovou com CSKA. Olha só. Na grande arena russa, o atleta rejeitou a primeira oferta dos russos da prorrogação do contrato e parecia que estava pronto para mudar de local. Aos 29 anos, o atleta tem contrato até junho do próximo ano e, se continuar sem renovação, seu valor de mercado diminuirá, o que pode aí permitir uma nova abordagem para o Mengão. Porque o Flamengo está à procura de um novo zagueiro. Sabemos que Fabrício Bruno tem sido alvo de times da Europa. Tem se destacado muito no cenário nacional e teve a sua convocação para a seleção brasileira. Aqui, ó. Caso Fabrício Bruno seja mesmo vendido na Europa, o clube carioca poderá oferecer aí uma nova consulta ao atleta, atualmente avaliado em 7 milhões de euros. Não é um valor tão alto assim para o Flamengo, nós sabemos disso, né? Agora vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer com o Fabrício Bruno na próxima janela de transferência.
Sabemos que a sede está muito grande e ele tem o sonho, ele tem o desejo e ele quer jogar na Europa. O Marcos Braz disse que para o jogador sair do Flamengo seria só por 2 motivos, qualquer um, pela multa rescisória e se fosse um desejo do atleta aqui, ó. Marcos Braz abre o jogo sobre saída de jogadores do Flamengo, proposta que seja irrecusável. Porém, além de contratar jogadores, o Mengão aí também diariamente é procurado por clubes nacionais e internacionais que desejam contratar outros atletas do mais querido. Recentemente, de acordo aí com reportagem do Bola VIP Brasil, o Aston Villa da Inglaterra estaria interessado na contratação do atacante Pedro. Arrascaeta é outro jogador cobiçado no mercado de transferência. Só que aquele lance, já falei. Marcos Braz, que é responsável pelas contratações do clube, falou se há alguns jogadores que o Mengão planeja contratar na janela de transferência do meio do ano. Ele disse o seguinte: não tem, até porque nós fizemos 4 contratações. Não é possível você também se estender mais do que isso. Mas a gente espera não perder nenhum jogador. Caso venha a perder por uma proposta que seja irrecusável para o Flamengo, como o jogador, a gente vai analisar com calma, mas não é o que a gente quer. Fecha aspas, disse Marcos Braz. Ele deixou bem claro. Primeiro, tem que ser uma proposta irrecusável, ou seja, a multa rescisória do atleta. E segundo, o atleta tem que ter o desejo de querer se transferir, né? A Arrascaeta já disse que está muito feliz no Flamengo e que não deseja sair do clube no momento, né? Ele prosseguiu aqui, Marcos Braz. O que a gente quer é manter o plantel, manter todos os jogadores que a gente tem aqui até o final da temporada, porque a gente acredita e muito que vamos disputar até o fim todas as competições, fecha aspas, finalizou Marcos Braz, né? Galera, uma situação muito complicada essa aí, de tentar segurar jogadores, né? Ainda mais jogadores que vêm se destacando no cenário nacional e internacional. O Flamengo vive tendo jogadores assediados a todos os momentos. Ah, mas não vai vender. Bom, a intenção não é vender. Assim como o Flamengo monitora jogadores de outros times também monitoram jogadores do Flamengo. E é praticamente isso aí, né? Então, trazer aqui a agenda do Flamengo para até o início de maio, né? Aqui, ó, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Trazer para você a data dos próximos jogos do Flamengo. O elenco do Flamengo, que viaja para a Bolívia para atuar pela Libertadores. Em seguida, os comandados de Tite ainda possuem compromisso novamente pelo Brasileirão e, em seguida, pela Copa do Brasil. No dia 24 de abril, quarta-feira, Bolívar e Flamengo, pela Libertadores. No dia 28 de abril, Flamengo e Botafogo, pelo Brasileirão. E no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e o dia que Ayrton Senna morreu na curva Tamburello, no circuito de Imola, Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil, né? Agora, para fechar essa matéria aqui, o Palmeiras pode aí perder o mando de campo por cusparada de um torcedor em Tite no Allianz Parque ontem, que foi ridículo isso. O treinador do Flamengo aí cobrou respeito após o episódio. Aqui, ó, o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piaçante, afirmou em entrevista ao De Primeira que o Palmeiras pode ser punido com multa de perda de mando de campo pela cusparada do torcedor no Tite, treinador do Flamengo, na partida de ontem no Allianz Parque. Cara, eu queria que o torcedor que fez isso fosse identificado e ele fosse punido, não o clube. Eu sou contra os torcedores brigarem lá fora do estádio e o clube ser punido. Ah, mas a segurança é responsabilidade do clube. Não, a segurança é responsabilidade das autoridades públicas. Nós pagamos nossos impostos para isso, para termos segurança, educação, moradia, saúde, tudo isso nós pagamos. Então, quando tem jogo de futebol, a parte externa é responsável das autoridades públicas, né? Então, o torcedor que faz isso, que foi dentro do estádio, né? Ainda tem isso. Teria que ter ali segurança, acho que tem câmeras lá no Allianz Parque, dá para identificar. Mas o Palmeiras pode perder o mando de campo de um torcedor. O torcedor não, como eu falo, um marginal. Não reclamem que está chamando de marginal. O marginal é aquele que vive
à margem da sociedade, aquele que não segue regras, não segue normas, para depois processar o PQD, tá chamando de marginal. Então, galera, é isso aí. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.